Grande Bom Thiago, dia, Guga. prazer, Thalita, tamo juntos, vamos nessa. Vamos falar de uma pessoa que não dá tanto prazer assim pra gente, né? Pois Que é a então, Guga, Zambelita. a Zambelita. Eu até separei o vídeo que você fez recentemente com ela. Não vou rodar para a gente não tomar espaço agora da sua entrevista, que eu sei que é curtinha. Depois que você sair, eu vou rodar para nossa audiência, até para a gente dar umas boas risadas, porque quando você lançou, eu rodei. A Thalita falava agora, né? O grau de idiotia está na mesma temperatura do grau de vilania de uma Carla Zambelli. Nossa. Mas parece que tem dias contados, pelo menos em primeira decisão do Tribunal Paulista. Como é que a gente pode narrar isso para a audiência que está tentando entender um pouco mais desse lugar, a motivação das fake news que caça Zambelli e também a chance de emparedar aí um Tiririca, um Paulo Bilinski, até o príncipezinho junto aí, Noblar. Eita, que coisa boa, que strike maravilhoso. Cai uma galera que faz parte ali, né, daqueles chamados cães de guarda do bolsonarismo, aquela turma que morde, que baba ódio, que tá ali na linha de frente do bolsonarismo, podendo agora cair um por um, né? Porque caindo Zambelita, caindo a Carla Zambelli, ela teve mais de 900 mil votos, quase 1 milhão de votos, cai também a turma que ela acabou levando junto, graças a essa votação expressiva dela. Então está em risco o Paulo Bilinski, imagina, aquele delegado que tem uma história cabeluda e cabulosa de morte da namorada dele, na época, né, esposa ou namorada dele, e que ele foi suspeito, na época ele era suspeito de tê-la matado, depois ele conseguiu convencer. Caiu. Caiu o Guga e ele já está retomando o sinal aqui. Voltou? Voltou. A quem interessa calar o Guga Noblar, hein? A quem interessa falar do Bilinski. Agora vai embora Bilinski, imagina, vai embora Zambelita, vai embora o Príncipe, Tiririca, vai ser um efeito colateral para alguns, porque pelo menos não é golpista, mas também faz muita bobagem. Então vai rodar uma galera. E a Zambelli, né? Por que Zambelli? Porque falou cascata demais, porque Zambelli é uma mentirosa, porque Zambelli é uma golpista, porque Zambelli passou boa parte do mandato dela tentando criar fake news sobre as urnas, sobre a eleição. Inclusive, chegou a contratar um hacker. A gente não pode esquecer disso. Ela contratou o hacker de Araraquara. O hacker que supostamente era o hacker da esquerda, que tinha ajudado a acabar com a imagem do Sérgio Moro, depois de mostrar para o Brasil inteiro que tinha um conluio entre promotores, entre procuradores e o juiz. A gente viu, né, aquelas mensagens horrorosas que vazaram. Então, esse hacker, que era o suposto hacker da esquerda, mesmo sendo hacker da esquerda, nunca foi, né? Foi contratado pela Zambelli. A Zambelli, esse gênio de pessoa que tentou criar uma justificativa para melar a eleição, né? Para que as pessoas desacreditassem nas urnas, desacreditassem na eleição, interpretassem de maneira errada o artigo 142, isso ela também fez. Ela tentou criar aquela historinha de que entre brigas de poderes, se os poderes não estão se entendendo, o poder moderador, digamos assim, seria os milicos, o exército, as forças armadas. Então era um jeito de também dar o golpe, né? A história do artigo 142 e depois a história das urnas poderem ser fraudadas. Ela inventou, ela amarrou todas essas histórias, ela contratou hacker, ela mentiu demais. E agora está pagando o preço. O TRE concordou que ela tem que ser cassada por 5-2 e quando chegar no TSE não vai ser diferente, podem apostar. O TSE ficou um pouco menos latente com a saída da presidência do Alexandre de Moraes. Mas, de toda maneira, você acha que é jogo jogado ou tem chance dela escapar, Guga? Não vai escapar, galera. Não vai. Claro, a gente tem que esperar, tem que aguardar. Pode acontecer uma surpresa. Na época do Sérgio Moro, por exemplo, que foi condenado pelo TRE e depois foi absolvido pelo TSE, a aposta era essa. Moro também não será absolvido e foi. Eu acho que neste caso da Zambelita, da Zambelli, é ainda mais improvável que tenha uma virada. Acho sim que ela vai pagar com a perda do mandato, tem que perder mesmo. E é isso, a aposta é que no TSE se mantém
a condenação. Se tivesse que ir lá numa casa de bet, ainda bem que as bets estão perdendo um pouco da moral, né? Se tivesse que ir lá apostar, eu colocaria uma grana que será mantida, sim, a cassação de Carla Zambelli. Adeus, Zambelli. Essa é a minha aposta. Ela que ontem, ao emitir a sua nota de chororô, já não perdeu a oportunidade, já fez convocações para o ato golpista que se avizinha, né? E tem que ficar de olho nisso também, né, Guga? Os caras estão tentando emplacar aí uma sanha de impeachment do presidente Lula, estão tentando criar uma narrativa, e aí isso pode ser trampolim também, né? Não, o papel dela é esse, é ficar atiçando agora esses chamados, desculpem eu falar assim, bozoloides, esses malucos da extrema-direita, esses tio Franças, lembra do tio França que se explodiu em Brasília? É para esse público que ela fala. E aí ela continua mandando os sinais, continua incitando a turba, até porque ela não tem nenhuma outra utilidade. Se ela não for uma pessoa que está ali só para fazer esse papel de ser uma porta-voz do discurso de ódio, ela não serve para mais nada, ela só está ali para isso. Inclusive, teve um momento que o Bolsonaro pensou em se afastar dela. A Zambelli, depois da história do hacker, se queimou, inclusive, por Jair Bolsonaro. E aí teve a história, além do hacker, da Zambelli com uma arma correndo atrás de uma pessoa no meio da rua em São Paulo, o que, segundo o Bolsonaro, ajudou na derrota dele. Ele tentou usar a Zambelli como bode expiatório para justificar a derrota dele. Ele dizia que tinha perdido graças a 2, 3 milhões de votos que ele poderia ter tido a mais em São Paulo. E esses votos não vieram por conta muito da Zambelli, dessa ação dela. Ele tentou queimar a Zambelli. A gente sabe que não foi só a Zambelli. A Zambelli pode ter tirado um pouco de voto, mas ela foi, de fato, usada como bode expiatório. O Bolsonaro queria montar a Zambelli e os bolsonaristas começaram a queimá-la por um tempo, e aí ela se rendeu ainda mais ao Jair Bolsonaro, ficou ainda mais subserviente, implorando atenção, uma coisa humilhante mesmo. A Zambelli se humilha, né? Ela topa tudo para ter o voto dela, para ter o pequeno poder que ela tem. E aí ela, claro, se ajoelhou ainda mais ao bolsonarismo e seguiu incitando o golpe, seguiu incitando mentiras, e agora está aí, mesmo no momento que está sendo caçada, mostrando que seguirá fazendo isso. Porque se parar, aí até o Bolsonaro abandona a Zambelli. Ela não serve para nada além disso. E aí nós entramos numa temporada, né, de antessala de eleições de 26, em que Bolsonaro já inelegível pode ser preso, em que Zambelli caçada, né, e tudo deve se confirmar. Outros grandes players do bolsonarismo também desnutridos por eventual cassação ou outro tipo de polêmica. É um sinal de uma moralização a ponto de nós sairmos um pouco da margem do fascismo, ou só trocam as tampas e as panelas seguem as mesmas, Guga? Olha, é importante essa turma que realmente compunha o chamado bolsonarismo pagar de alguma maneira, perder poder, ser caçado, ser preso. Aí tem o Braga Neto, tá aí, rodando também, se dando mal. E outros nomes, por conta da história do golpe, vão rodar também, galera. Vai ter muita gente que eu acho que vai ser presa, além do Bolsonaro. É um grupo grande ali que participou do golpe e que, pelo jeito, porque não dá para a gente cravar, mas está caminhando para a prisão dessa gente. E é claro que, acontecendo isso, enfraquece a ultradireita do Brasil. O Bolsonaro é inelegível, esses outros aí na cadeia, e isso, de certa maneira, abre caminho para que outros nomes da direita ascendam, e é improvável que sejam tão radicais quanto o Bolsonaro. Não que ele não tenha, mas os que têm condição hoje de ganhar poder mesmo são aqueles bolsonaristas oportunistas, né? Que são de direita e que topam fazer o jogo da extrema-direita se for para vencer, mas que não vão dar um golpe, não creio que chegariam a ser um Bolsonaro. Para mim, o pior que há é o Bolsonaro de fato e os cães de guarda do bolsonarismo, e esses estão ou sendo caçados ou sendo presos. É muito importante isso. Acho que a ultradireita vai ficar céfala, não que eles não sejam já céfalos, mas vai ficar sem comando, e isso é muito importante para o Brasil.
Muito bom. Guga, nós temos mais um minutinho para tirar uma casquinha da sua participação e o mesmo que eu falei para o ex-governador, ex-ministro Tarso Genro agora, eu repito para você. Eu vou te incomodar em seguida para que você possa estar conosco com um pouco mais de tempo numa próxima, a gente fazer análise de conjuntura mais abrangente aí, mas a gente sabe da corrida, né? Mas só para a gente tirar uma casquinha nesse último minutinho que falta, mudar um pouco a pauta, o caso do Rodrigo Bocardi, né? Claro que ainda está sob sigilo de compliance e tal, mas tem a informação que já ronda de que ele tinha aí uma conduta de agente duplo, né? Prestava serviço de assessoria de imprensa de comunicação a prefeituras da região da Grande São Paulo e com isso cavava a notinha no jornal. Se confirmada essa situação, olha, bota a luz sobre um fato que não é único, mas que começa também a trazer uma melhor percepção de como a mídia hegemônica age também, né, Guga? No caso, ele teria traído os princípios da Globo, porque a Folha de São Paulo, eu dei na madrugada essa história dele prestar uma espécie de serviço de comunicação paralelo para prefeituras lá da Grande São Paulo, né? E aí, claro, prometia cavar notinha na Globo, o papel era esse. E a Folha de São Paulo deu, né, 10h30 da manhã, também essa história de que ele prestaria serviços para prefeituras e para políticos de São Paulo. Então, meio que a Folha deu, acho que tem mais gente indo para esse caminho. Então, eu estava bem tranquilo quando eu dei. É essa história, mas além disso, tem outras coisas que pesaram contra ele. Tem também um assédio moral. Não estou dizendo que o compliance de fato foi por isso, porque aí o Flávio Rico deu que o compliance seria isso. Eu não sei se foi o compliance foi aberto por conta desse assédio moral, mas esse assédio moral aconteceu contra um operador de áudio. Ele teria cometido um assédio moral pesado contra um operador de áudio. Essa história aconteceu. Além dessa, tem a história do serviço paralelo que ele prestaria para a prefeitura. E aí, talvez seja esse o motivo da Globo estar tratando ele dessa forma, porque é uma demissão que não é comum. A Globo está sendo considerada a demissão que a Globo mais está queimando um ex-funcionário seu. A Globo não queima dessa maneira. Se a Globo está queimando, se está queimando é porque está pistola. Se está pistola, é mais provável que o que irritou a Globo não seja a história do operador de áudio. Isso poderia até incomodar a Globo, mas para irritar a Globo dessa maneira, faz mais sentido da Globo ter sido usada por ele para prestar um serviço de comunicação paralela para político. Aí a Globo deve ter se sentido muito traída por isso. Eu acredito que a reação da Globo de estar sendo tão virulenta, de estar queimando o cara, está acabando com a imagem dele, foi porque a Globo se sentiu traída, né? Então tem a história do assédio moral. O Flávio Rico deu assédio moral, não contou mais nenhum detalhe. E essa parte do operador sou eu que estou contando. Teria sido contra um operador de áudio. E tem também o serviço de comunicação paralelo, que eu creio que foi o que explodiu com a imagem dele lá na Globo. Vai acabar lá com o Alan dos Santos e o Luiz Ernesto Lacombe.